Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do Ministério CMA. Se você está vendo essa live gravada, você pode passar um pouco para frente. E se você está vendo essa live hoje mesmo, né, ao vivo, vamos aguardar só um pouquinho. Me diz aí se a voz se o som tá bom, se vocês estão conseguindo me ouvir bem antes que eu comece. Ó, Robertinha! Oi, amiga! Se o som estiver bom, Digitar aqui, vou começar com isso, já pode digitar aqui. se o som estiver bom, me fala aí, dá um ok assim pra dizer que o som tá legal, que dá pra me ouvir bem. Aí eu vou esperar só um pouquinho, só pra ter certeza que tá tudo certinho aqui. Tá, que bom que dá pra ouvir direitinho. Daqui a pouco a gente vai começar, mas sejam bem-vindos a mais essa live do Ministério CMA. Hoje o nosso tema é pais e irmãs fortes no bem, né? Então eu vou falar um pouco sobre isso, sobre como ser forte no bem, como ensinar os nossos filhos a serem fortes no bem, fortes em conquistar ideais, algo transcendente, né? A gente está num mundo tão imediatista, tão materialista, e como a gente consegue ensinar para os nossos filhos, e como a gente, como pais, assim, que estamos às vezes no meio do furacão, no olho do furacão, como a gente consegue ter um olhar transcendente, sabe? Para além desse mundo em relação aos nossos filhos. E aí é algo que eu quero falar com vocês hoje sobre isso um pouquinho. Agradeço desde já a presença de todos aqui. E eu vou começar agora, né? Eu vou começar lendo uma carta. Eu até li essa carta na igreja no domingo, quando eu fui dar uma palavra sobre todos esses acontecimentos que andam ocorrendo nas escolas e tudo mais. E sobre como as crianças têm ficado um pouco soltas, assim, sabe? E aí eu até entendo, até anotei aqui pra falar, não sei se vai dar tempo, porque eu anotei muita coisa, esse assunto é muito extenso. Mas nós viemos de uma educação tradicional, né? E aí hoje em dia, o pessoal da disciplina positiva sempre fala assim, a educação tradicional é ruim, né? Só que tipo de educação tradicional que você está dizendo? A educação de antigamente, mas de antigamente quando, né? Se a gente, antigamente na nossa época, antigamente na época das cavernas, antigamente na Idade Média, cada época teve a sua forma de ver a infância, cada época teve a sua forma de ver a educação dos filhos, cada época teve a sua forma dos pais lidarem com as situações cotidianas. E que tradição é essa que é tão ruim, sabe? Eles nunca sabem explicar direito. Mas nós viemos de uma educação, de uma infância em que a gente não tinha espaço, não é? Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. Então nós viemos de uma... Eu tenho 33 anos, né? Acredito que a maioria deva ter até os 40, né? Que vai assistir a live até alguns 40 e poucos anos. Mas nós viemos de uma geração em que a criança não tinha muito espaço, né? De fala. A gente ficava... Olha, você vê, a gente cresceu dançando o El Chan na boquinha da garrafa e tava tudo bem nas reuniões de família tocar El Chan. A gente ficar dançando com a mão no joelho, bota a mão no joelho, dá uma agachadinha, vai descendo gostoso, balançando o pudim. Então a gente cresceu muito solto, e ao mesmo tempo em que a gente era solto nessa área, nós crescemos num lar que... não se mete com essa de adulto, que não sei o que. A gente apanhava e às vezes a gente nem sabia o motivo pelo qual a gente estava apanhando, né? Olha, minha mãe tá horrível. Evelyn, pelo amor de Deus, me ajuda. Então a gente às vezes apanhava, tomava um soco na boca, às vezes a gente não tinha nem noção do que a gente tinha feito. Às vezes a gente era sem vergonha mesmo, né? Mas às vezes a gente não tinha essa noção. Então, nós que viemos dessa geração, nós viemos com uma mentalidade em que a gente pensa assim, eu não quero que o meu filho passe por isso. Eu quero que ele tenha espaço dentro de casa, eu quero que ele tenha um espaço de fala, eu quero que ele tenha liberdade. E isso é maravilhoso, isso é muito bom. As crianças precisam ter esse espaço mesmo, né? As emoções dela precisam ser levadas em consideração. E até certo ponto, eu vou explicar o porquê. Hoje em dia também tem tudo assim, né? Eu vi esses dias um vídeo de um menino que tava chorando muito porque ele queria um picolé e não era hora de picolé. E aí a mãe filmou, ela falou que ele ficou horas, boa noite, Paulo.
ele ficou horas e horas e horas chorando, e ela filmou aquilo pra mostrar que ela tinha uma educação respeitosa, porque ela respeitou que ele tava chorando, e ela tentando abraçar ele, e ele ficando cada vez com mais raiva dela. E muito disso vem da educação positiva também, né? De que a gente precisa dar espaço pra criança expressar suas emoções. E eu concordo em termos, porque a gente sabe muito bem que criança não tem muita... a forma dela expressar emoção é muito exagerada, né? Então, assim, ela expressa emoção porque ela não come o picolé do mesmo jeito que ela expressa emoção se ela cair e se machucar. E aí nós, como pais, a gente precisa ponderar e ensinar a criança a lidar com os próprios afetos. E a gente não ensina a criança a lidar com os próprios afetos, permitindo que ela chegue nesse furacão de emoção, de raiva, de frustração. Modelar a emoção dela para que ela compreenda que existem coisas pelas quais tudo bem a gente ficar muito nervoso e tem coisas pelas quais não precisa isso tudo, sabe? E nós, como pais que temos essa maturidade emocional, ou que deveríamos ter essa maturidade emocional, deveríamos conduzir os nossos filhos a entenderem esses momentos e essas circunstâncias. Só que o problema da educação positiva é que ela diz que tudo que a criança fala precisa ser levado em consideração. Então, se ela tá chorando muito por conta de um picolé, tá tudo bem, você também precisa abraçar, você também precisa levar em conta do mesmo jeito que você levaria em conta se ela tivesse caído, deslocado o cotovelo, quebrado um braço. E não é assim que funciona, né? A gente vai perdendo, as crianças perdem um senso de proporção, sabe? E esse senso de proporção é dado por nós pais. E aí eu dei essa introdução para falar que eu entendo que nós viemos de uma educação em que as crianças não tinham muito espaço, e aí nós, como pais, quando a gente olha para os nossos filhos, a gente olha para eles e pensa, nossa, eu quero dar um espaço para eles, eu quero que eles tenham a melhor educação, eu quero ser presente na vida deles, coisas que nós não tivemos. Só que aí a gente acaba entrando num outro ponto, que é a liberdade demasiada, uma liberdade que a criança não tá pronta para lidar. Então, por exemplo, no domingo eu falei lá na igreja, né, que criança, Instagram é coisa de criança, TikTok não é coisa de criança, porque elas não estão aptas a lidar com certos tipos de coisas que podem acontecer ali dentro. YouTube não é coisa de criança, porque elas não estão aptas, elas não têm um filtro que vai fazer com que elas vejam qual informação é correta, qual informação é mentira. A gente mesmo, se bobear no grupo de zap, aí as velhinhas do zap fica passando um monte de informação falsa. Eu recebo dos meus parentes que são adultos direto vídeo falso, vídeo fake. Normalmente eles mandam e falam, Sueli, esse vídeo aqui é de verdade, é mentira. Porque é difícil mesmo saber. Imagina criança que ela não tem ela não tem senso, ela não tem ainda visão de mundo para poder pegar uma informação, saber se isso é correto, saber se não lidar com uma outra pessoa mais experiente, o que ela tá falando. E aí eu entendo também, os pais querem, muitos pais trabalham e aí eles querem, não querem dizer não pro filho, né? Porque ali é o momento que o teu filho tá pedindo alguma coisa, você fala assim, eu não vou dizer não, coitado do meu filho, todo mundo tem, todo mundo faz, né? Mas eu tenho a teoria de que desde a época da minha mãe isso aí tá certo, né? Os meus filhos não são todo mundo, seus filhos também não deveriam ser todo mundo. Então, pra mim dar um celular na mão de criança é dar uma arma na mão dela, porque você não sabe o que ela vai fazer com isso, né? E aí eu vou ler a carta agora, dando essa introdução para que vocês entendam. Essa carta eu li no domingo na igreja, mas foi uma carta que um jovem delinquente na Alemanha, ele estava preso e aí ele escreveu essa carta para os pais dele. E não é a história da carochinha, não, essa carta foi verdade, tanto que ela foi publicada numa revista de psicologia, falando sobre juventude. E aí a carta diz assim: vejamos apenas mais um exemplo. Mais uma carta, dessa vez de um delinquente juvenil da Alemanha dirigindo aos seus pais e todos os pais. Porque vocês são fracos no bem, deram-nos o nome de fortes no mal. E com isso condenaram toda uma geração contra a qual pecaram. Nós lhes concedemos 2 decênios, ou seja, 20 anos, né? Para nos fazerem fortes, fortes no amor, fortes na vontade. Vocês, porém, fizeram-nos fortes no mal, porque vocês são fracos no bem.
Não nos indicaram ao caminho algum que tivesse sentido, porque vocês mesmos não o conheciam e não quiseram nem procurar. Porque vocês são fracos. Com o seu não vacilante, e aí esse não vacilante ele quer dizer aquele não, tipo, não, aí a criança dá uma insiste, não, faz aquele tipo, tá, só não perturba. Então, não vacilante. Desculpa. Disseram-nos sim, a fim de pouparem os seus frágeis nervos, porque você não pode se estressar, né? A paz da Ana Dagmar. E a isso deram um nome de amor, porque são fracos. Compraram de nós o seu sossego. Quando éramos pequenos, vocês davam-nos dinheiro para irmos ao cinema ou comprarmos sorvete. Com isso estavam prestando um serviço, não a nós, mas à sua própria comodidade, porque são fracos. Fracos no amor, fracos na paciência, fracos na esperança e fracos na fé. Nós somos fortes no mal, mas as nossas almas têm apenas a metade da idade de vocês. Nós fazemos barulho, mas é para não termos de chorar por todas aquelas coisas que vocês deixaram de nos ensinar. Sabemos ler, contar, mas vocês não nos ensinaram a enfrentar a vida, sermos homens. Estaríamos até dispostos a crer em Deus, no Deus infinitamente bom e forte, que tudo compreende e de nós esperássemos que fôssemos bons. Mas vocês não nos mostraram um só homem que fosse bom por crer em Deus. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que vive falando mal de quem tá na igreja, vive vendo o que não presta na televisão, vive vendo no jornal, aí no jornal só passa gente que não presta, e aí seus filhos crescem achando que ninguém presta, quando na verdade deviam crescer vendo bons referenciais. Outra coisa que não é coisa de criança é jornal, sabe? Ele tem que estar por fora do que tá acontecendo. Tem, porque ele não vai fazer nada pra mudar, então não tem que estar enchendo a cabeça, não tem que estar criando ansiedade na cabeça de criança com o que não presta. Então vocês ganhavam dinheiro com serviços religiosos, murmuravam as suas orações segundo a velha rotina. Será que nós não somos as criaturas dessas existências que vocês levavam toda feita de mentiras? Nós somos desordeiros públicos e fazemos muito barulho. Vocês, porém, lutam às ocultas, estrangulam-se comercialmente uns aos outros e armam intrigas para conquistar posições mais rendosas. Em vez de nos ameaçarem com bastões de borracha, coloque-nos à frente com homens de verdade, que acreditem em Deus e que nos mostrem o caminho certo. Não com palavras, mas sim com a vida. Mas aí, vocês são fracos no bem. Os que são fortes no mal vão para a Mata Virgem e curam os negros da África, porque eles desprezam vocês, assim como nós os desprezamos, porque vocês são fracos no bem e nós somos fortes no mal. Mãe, procure orar, porque esses homens fracos estão armados de pistola. Então, eu li esse texto lá na igreja no domingo, por conta desses acontecimentos que estavam acontecendo aí nas escolas, né? Graças a Deus, tava tendo uma repercussão de que hoje aconteceria alguma coisa e graças a Deus, pelo jeito, não aconteceu nada. Fico muito feliz. Mas para pontuar essa questão, sabe? Hoje em dia as telas elas têm sido a babá das crianças, então muitas mães têm a oportunidade que muitas outras tantas queriam de poder ficar em casa, de poder cuidar dos seus filhos, de poder estar presente realmente, de ver lição de casa, ver se está sendo feita, ajudar, eu não sei. Sempre tem alguém que sabe, pesquisar no YouTube, ver alguma coisa que possa te ajudar a ajudar o seu filho com uma dificuldade nele na escola. Hoje muitas mães têm a oportunidade, a possibilidade de ficar com os seus filhos em casa para poder ensiná-los a serem fortes no bem, sabe? Ensiná-los a comer de tudo, a serem fortes no que eles querem, a serem persistentes. Todos esses tipos de coisa eles aprendem em casa e eles aprendem com a gente. E aí as mães têm essa possibilidade, eu falo das mães porque normalmente é a mãe que tem esse tato, esse cuidado, essa atenção. E ao mesmo tempo em que tem essa oportunidade, as telas elas tiram também o foco da criança. E aí você vê um monte de gente que tem tempo para mãe que tem um monte de filho, que tem 1, 2, sei lá quantos filhos, e ela tem tempo para passar o dia todo mexendo no celular, o dia todo no Instagram, o dia todo no Facebook, o dia todo no WhatsApp. E aí ela tira o foco do que realmente importa, que são os filhos, e é uma coisa que passa tão rápido. E assim,
a palavra nos orienta. Eu separei aqui Provérbios. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 22:6. Ela diz assim: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E aí muitos pais, eles se apegam a esse versículo, sendo que eles não instruíram o filho dele lá atrás, os filhos. E aí fala assim: eu instruí, eu levei pra igreja, mas levar pra igreja não é suficiente. Aqui tá sendo claro, você pode pedir a Deus e colocar diante de Deus o seu trabalho quando ele é feito, quando ele é bem feito. Então tá falando, educa. A Bíblia tá falando, a responsabilidade é sua, não é da igreja. A responsabilidade é sua, não é da escola. Então educa a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer ela não se desviará dele. Então essa é uma responsabilidade nossa, nós precisamos assumir essa responsabilidade de educar os nossos filhos, de instruir os nossos filhos. E eu fui ver o original, o que significava, e diz que ensinar os nossos filhos é treinar. Sabe quando você quer que o seu filho passe a arrumar a cama e ele não arruma? É sobre você ir lá e treinar, e treinar, e treinar, até que esse conceito esteja enraizado nele. Então é treinar, é se dedicar, é disciplinar. Sabe, é ter disciplina de dormir cedo, de ter hora pra dormir, de ter hora pra acordar, de ter suas responsabilidades na casa, de não achar que ele mora num hotel. Sabe, às vezes eu vejo mães e pais falando assim: mas ele quer muito o celular, e como é que eu vou dizer que não? O meu filho fica até 2, 3 horas da manhã no celular, como eu vou tirar isso dele? Eu só fico pensando, quantos anos essa criança tem que você não consegue tirar o telefone dele? É simplesmente tirar. Mas e aí? Como é que ele vai se sentir? É a mesma coisa que o meu filho quiser colocar o dedo na tomada e eu ficar titubeando, sabe? Será que eu devo tirar o dedo dele da tomada? Mas ele vai ficar tão triste, ele vai chorar porque ele quer colocar o dedo na tomada. Ninguém pensa isso, sabe? É sobre, eu tenho que levar os meus filhos pra tomar vacina. Eu sei que eles vão chorar, eu sei que eles vão ter febre, eu sei que eles vão ficar enjoados durante o dia, mas é por um bem, sabe? É pelo bem deles. E eu, como mãe, eu preciso saber o que é o melhor pros meus filhos. E isso inclui dizer não, isso inclui impor limites, isso inclui não deixar com que eles sejam guiados pela própria vontade, porque a vontade deles ainda não é educada. Nós, como adultos, sabemos que adulto faz o que tem que fazer e não só o que dá na telha. A criança acha que ela tem que fazer o que dá na telha sempre, apesar que tem adulto que é assim, né? A criança acha que ela tem que fazer tudo que dá na telha sempre, e cabe a nós como pais ensinar que nem sempre as coisas precisam ser feitas do jeito que ela gostaria. Tem dia que não dá, tem ocasião que não dá, ela não pode ter tudo que quer, na hora que quer, no momento que quer, entende? E como que ele vai ser um adulto? Aí você pode falar assim, mas quando ele for adulto ele vai compreender. Não, ele não vai compreender, ele vai ser um adolescente, um zero à esquerda, que não vai fazer nada, a não ser que você mande. E aí você vai reclamar que, meu Deus, meu filho é adolescente, ele não vai arrumar casa se eu pedir. Isso se ele fizer, mesmo você pedindo, porque ele não foi ensinado, sabe? A vontade dele não foi educada. A vontade dele não foi educada porque nós fomos fracos em ensinar o que é ser forte. Ensinar o que é ser forte exige tempo, exige dedicação, exige trabalho, exige você deixar o seu celular do lado, exige você deixar a televisão desligada, exige você não deixar a televisão ser a babá do seu filho. Gente, não se engane. Pode pesquisar, não é coisa da minha, não tô tirando isso da minha cabeça, não. A descarga emocional e de hormônios que as telas elas produzem no organismo de qualquer ser humano, mas como eu tô falando aqui de educação de filhos, no corpo dos nossos filhos, é semelhante ao uso de drogas. É por isso que você vê uma criança que tá muito acostumada e a mãe fala assim, eu não consigo tirar, porque ele fica nervoso. Óbvio que ele fica nervoso, ele tá viciado, é vício de verdade, como qualquer outro vício. Ó, que tem alguém me ligando. É um vício como qualquer outro vício. Então, assim, tem um negócio hoje em dia que fala assim, tem que ter lugar de fala pra falar, né? Isso aqui não é seu lugar de fala, que eu acho uma besteira, né? Porque alguém pode não estar passando pela situação, mesma situação que você, mas ela pode ter sabedoria pra te orientar. Mas é meu lugar de fala de qualquer jeito, porque eu tenho 3 filhos, sendo 2 com idades próximas. Eu sei que às vezes eu também me sinto tentada a deixar as crianças vendo televisão, porque
eu tenho um monte de coisa pra fazer, porque a vida não para, né? Os nossos filhos estão ali, mas a vida não para. Tem comida pra fazer, tem roupa pra lavar, tem louça pra lavar, tem 1000 coisas pra fazer. Eu também me sinto tentada, mas eu sei que aquele não é o melhor. O Paulo junto falando, reparando quando a mãe começa a assumir o papel bíblico, ela percebe que sozinha não dá. Chega à conclusão de que os papéis de cada membro da família não é à toa. É exatamente. E aí você vai ver, por exemplo, numa casa em que existe uma ordem, as crianças cresceram acostumadas de que elas precisam participar ali da comunidade familiar, cada uma tem a sua função, um precisa ajudar o outro, as funções são interdependentes, se alguém não fizer, uma outra pessoa vai precisar fazer. Quando a pessoa quando o adolescente ele cresce nesse ritmo, a casa é ordenada. Porque alguém vai ter que fazer aquilo ali, alguém tem que fazer tal coisa. Os pais não se sentem muito sobrecarregados. E aí, porque você vê essa movimentação agora de eu amo ser mãe, mas odeio a maternidade? Porque existe a preguiça de ensinar bons hábitos. Porque se você ensina bons hábitos, você não vai... Até porque, né, vamos combinar que não tem lógica, né? Como é que eu vou amar uma coisa em detrimento da outra se é tudo uma coisa só, né? Ser mãe, o filho e a maternidade são uma coisa só, né? É muita preguiça, é coisa de quem não sabe servir, tem preguiça de servir. Mas é uma outra história. Mas se cada um cresce sabendo que cada um tem a sua função, a tendência é que fique mais fácil à medida que os filhos crescem, não mais difícil. Né? Porque se os seus filhos crescem sabendo servir, se você tem 2 adolescentes em casa, o seu trabalho vai ficar mais fácil. Agora, se você acostumou a dar tudo na mão deles, obviamente vai ficar muito difícil o seu trabalho. E aí, por isso que você vê esse movimento de cada vez menos as pessoas querendo menos filhos ou nenhum filho, porque realmente nesse ponto, se for pra você dar tudo o tempo todo, fazer todas as vontades, ficar à mercê da criança, realmente dá muito trabalho, né? A Roberta botou, celular é viciante para adulto, imagina para criança. Exatamente. Eu vi esses dias uma reportagem de uma criança que ela simplesmente teve que ficar numa clínica de reabilitação porque ela estava viciada em celular. Se você acha que é importante, você fala assim, não, é porque você não conhece minha rotina. Tudo bem, eu tenho 2 quem não sabe aqui, né, eu tenho uma filha de 11 e eu tenho um menino de 2 e outro menino de 7 meses. Eu sei que é difícil. Pode acreditar, o meu de 2 não vai pra escola. Então, assim, os 2 ficam em casa comigo o tempo todo. E eu não deixo eles usarem telas, é o dia todo comigo mesmo. Então, assim, eu sei que é difícil, vai por mim. Mas se você fala assim, não, é porque você não me conhece minha rotina, é muito difícil, é impossível. Pelo menos segue a recomendação da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que diz que a criança tem que ficar no máximo 20 minutos até 2 anos, em nenhuma hipótese, depois de 2 anos, no máximo 20 minutos por dia. Eu tenho certeza que você não faz isso. Todo mundo que quer colocar a criança na frente da televisão não é pra deixar 20 minutos. Não tem como. Todo mundo que eu vejo que fala que tem que deixar é 1 hora, 2 horas, 3 horas, fica o dia todo na televisão. E aí a criança, ela perde a oportunidade de aprender a cuidar do irmão. Por exemplo, eu tenho que trocar o José e o Leozinho tá lá fora brincando. Aí eu falo, Leozinho, vem me ajudar a trocar o José. Pega uma fralda pra ele, pega o lenço umedecido. E aí ele vai me ajudando. Ali eu tô entretendo ele, porque eu preciso manter o Leozinho por perto pra que ele fique em segurança. E ao mesmo tempo, eu vou ensinando ele a cuidar do irmão mais novo. Sabe? Então, ele... peguei a fralda, vai, joga no lixo pra mamãe. Então, assim, é sobre envolver os nossos filhos nas questões relacionadas à casa. E eu tô falando isso em casa, mas também em relação à igreja. Ensinar os seus filhos a se envolverem realmente com a igreja. Que os seus filhos nunca ouçam da sua boca uma palavra maldita em relação à igreja, em relação aos pastores, sabe? Em relação ao seu marido, em relação à sua esposa. Para que eles cresçam e tenham como referência homens e mulheres de fé. Porque senão ele vai olhar e vai falar assim... Eu vou acreditar em quem? Minha mãe tá lá na igreja, mas ela vive falando mal de todo mundo. Eu vou olhar pra quem? Quem vai ser meu referencial? E aí ele vai buscar, sabe lá Deus aonde, um referencial. A Roberta botou, mais fácil não ter filhos do que ter o trabalho de educá-los. Exatamente. Educado é muito trabalho. E aí, ensinar não é só levar na igreja, mas sim ter uma vida de entrega. Os nossos filhos precisam ver isso na gente. Uma vida de entrega, de doação. Sabe? Imagina, se eu tô aqui com os meus filhos e a minha filha me vê, cresce vendo, falando, que saco também, eu nunca tenho tempo pra nada. Essas crianças tiram o meu tempo de tudo. E que não sei o que, não sei o que. Ela vai crescer e ela vai ver a maternidade como algo ruim. E ela vai ver os irmãos dela como um empecilho. E esse não é o meu objetivo, né? O Paulo botou esse arranjo familiar básico para assimilar outras coisas na sociedade.
É verdade. Porque é dentro do contexto familiar ali que a criança vai aprender a ir lá fora. Como? Vou dar um exemplo. Se eu chego e falo pra ela assim, eu chego e ensino, você não tem que fazer só o que foi mandado. Se eu chego e peço pra lavar a louça, você tem que pegar e limpar a pia, sem que eu precise mandar. Você tá vendo que a mesa ainda tá posta, tem que tirar, sem que eu mande. Isso é uma qualidade que ela vai levar pra vida inteira. Na faculdade, se ela estudar só o que for mandado, ela vai ser uma péssima profissional. Se ela for começar a trabalhar e se ela for esperar alguém mandar ela fazer alguma coisa, ela vai ser mandada embora, porque chefe nenhum gosta de gente que fica morcegando. Então, as qualidades que você ensina dentro de casa são qualidades que os seus filhos vão levar para toda uma vida. Vai levar para dentro do casamento, vai levar para o trabalho, vai levar para a faculdade, vai levar para a vida da sociedade, vai levar para a igreja. Então, está tudo realmente interligado, né? A gente entende que esses momentos que são difíceis, eles passam, mas os frutos, eles ficam. E aí, quando você começa a perceber os frutos da educação, os frutos do que você plantou, do que você semeou, você vai percebendo que valeu a pena, sabe? Demora um pouco, mas vale a pena. A Sassá, oi Sassá! O bom é que com o tempo a criança desenvolve autonomia. Exatamente, a criança vai passando a ser autônoma. Esses dias eu tava ensinando o Leozinho a colocar roupa, a colocar a blusa, ele tem 2 anos. Eu ensinei ele a colocar roupa, blusa, ensinando ele a colocar a cuequinha, que tira a fralda, ensinando ele a colocar o short. E aí tem pais que tem preguiça, eu não vou desfraldar, porque tem que esperar o tempo dela. Pra mim, essa é a frase da preguiça do mundo. Não pode ensinar a tirar a fralda, tem que esperar o tempo dela. Não pode ensinar a comer sozinho, tem que esperar o tempo dele. Não pode ensinar a colocar roupa, tem que esperar o tempo dele. Sabe por que fala isso? A maior parte é porque, dos que eu conheço, é porque dá trabalho. Dá trabalho você ensinar a criança a dormir sozinha. Dá trabalho ensinar a criança a usar os talheres e comer sozinha. Porque suja tudo. Dá trabalho você tirar a fralda, porque você tem que ficar treinando, tem que levar no banheiro toda hora. Aí faz xixi no meio da casa. Dá trabalho. Dá trabalho. Entende? Como podemos dizer que ensinamos no caminho se só fazemos o que é mandado? E aí, em Lucas 17:10, olha o que diz em Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos só o que devíamos fazer. Então, levar na igreja no domingo é só o que você tem que fazer. Manter o seu filho limpo e alimentado durante o dia é só fazer sua obrigação. Mas fazer só sua obrigação diz mais sobre você do que sobre o outro. Porque olha o que diz a palavra, assim também vós, quando fizerdes tudo que for mandado dizer, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Como seu filho vai crescer fazendo além se você é o primeiro a não fazer além, se você é o primeiro a ter preguiça, a ficar cansado, a deixar tudo para depois. Entende? Então olha aqui, mas precisamos entender o nosso propósito como pais, de dar carinho, amor, ensinar virtudes, ensinarem a serem bons cidadãos, Quando você pega o seu filho e você ensina ele que ele não precisa comer tudo, mas ele precisa comer um pouco de tudo. Já ouviu falando que eu era ruim já, porque eu ensino. É assim que ensina a virtude da fortaleza. Porque se o seu filho não aprende a comer o que não gosta, como ele lá na frente vai entender que ele precisa fazer coisas que não gosta para chegar no objetivo que ele precisa alcançar? Isso não isso não entra na tua cabeça de uma hora para outra. Essa fortaleza não é desenvolvida de uma hora para outra, ela é desenvolvida a partir de momentos em que você de situações em que você vive. Então nós precisamos colocar os nossos filhos em situações no nosso cotidiano. E eu sei que dá trabalho, mais uma vez eu tenho 3, eu sei que dá trabalho, em que eles possam desenvolver a virtude da fortaleza. Não gosto de cenoura, mas come pelo menos um pedaço. Você precisa aprender a ser forte. E começa, parece besteira, mas começa comendo o que não gosta. E aí eu já vi pais vindo falando assim, mas o meu filho, eu não sei o que fazer com o meu filho tem, sei lá, 7, 8, 9 anos, e ele só come pizza, ele só come salgado, ele não come comida, ele não gosta de comer comida. E eu só fico pensando, gente, sinceramente, em casa que tem comida, a criança não passa fome, né? Em casa que tem comida, a criança não passa fome. É deixar que o seu filho se alimente mal, prejudique a saúde, porque você não quer o teu trabalho
de ensinar o seu filho a comer. Ah, mas e se ele não comer? Deixa ficar com fome. Porque o mais importante não é ele comer, é ele estar bem nutrido. E ele vai estar bem nutrido se ele comer legumes, se ele comer carne, se ele comer um feijão. A criança precisa comer comida. Ah, e se ele não comer? Uma hora ele vai comer, porque quando a fome aperta, você come até lixo. Óbvio que você não vai dar lixo pro seu filho, né? Mas eu tô querendo dizer que você come qualquer coisa que te oferecerem. Quando você tá com fome, você chega comendo o que você vê pela frente. Isso é ser ruim? Não, ser ruim é dar pizza, ser ruim é dar salgadinho pra uma criança que deveria estar comendo comida, sabe? Então esse na virtude da fortaleza. Nossos filhos não podem ser vistos como uma pedra de tropeço na nossa vida. Educar dá trabalho mesmo. As telas, elas não têm o poder de educar, elas têm o poder de distrair. Então a criança fica ali distraída, pensando na morte da bezerra. Pode ver, ó, não é história. Eu levei as crianças no oftalmo, tem um oftalmo que acompanha o Leozinho desde que ele saiu da UTI, né, por conta da prematuridade e tudo mais. E aí eu levei as crianças lá no oftalmologista esse ano já, né? E aí ela tava falando sobre a epidemia que tá tendo de miopia. Boa noite, pastora Naziró, minha sogra tá me assistindo. Ó que honra. Ela falou sobre a epidemia que tá tendo de miopia por conta do uso de telas. Ela falou que é muita criança com miopia, muita criança com miopia, muita criança com miopia, porque fica assim, ó, no celular o tempo todo. E aí os pais não, a maioria dos pais já não tem mesmo cuidado de levar todo ano pra fazer um exame, que esse é o certo. Todo ano a criança, antes de começar as aulas, as crianças que estudam e as que não estudam, em qualquer momento do ano, elas precisam fazer um exame oftalmológico. E ele já não tem esse cuidado, somado a isso, o excessivo uso de telas, as crianças estão tendo uma epidemia de miopia. Além dessa epidemia de miopia, epidemia de miopia, as telas causam vício mesmo, como o uso de drogas. As telas causam características de TDAH. Então, não estou falando que tela causa TDAH, mas a criança fica com características de crianças que têm TDAH. Por conta da hiperatividade, porque a criança, quando ela não tá na tela, ela não sabe o que fazer, então ela começa a desenvolver essas características. E aí tem muitas crianças sendo mal diagnosticadas. E eu não tô dizendo que não existe, mais uma vez, eu não tô dizendo que existe. E não tô dizendo que é a tela que causa isso. Eu tô dizendo que a tela causa características similares às características de uma criança com TDAH. Então, como o médico ele só vê partes do todo, ele não tá morando na tua casa, ele, às vezes, tem muita criança sendo diagnosticada e tomando medicação forte para TDAH, quando na verdade ela não tem TDAH. Ela só está viciada em celular, tá? Então, tem características de TDAH. A criança perde as ferramentas de socialização, porque ela tá acostumada só a receber informações, ela começa a ter dificuldade na escola, porque como ela tá acostumada a receber informações prontas, quando ela precisa fazer algo em que ela precisa focar a atenção, seja fazer o dever de casa, prestar atenção numa história, ela não consegue. Por quê? Porque ela precisa pensar, isso vai exigir dela um trabalho. Não se engane, o cérebro é um músculo. Se você não trabalha ele fica atrofiado. Então o que acontece com as telas? As telas, elas acabam atrofiando certas partes do cérebro, tá? Então assim, só tem malefícios. Só tem malefícios mesmo. O Paulo Júnior pôs: a fome é o melhor tempero. Come até o Caribe que sobrou na caixa. Ninguém gosta de Caribe, não é possível. Então come até o Caribe. A Ana botou: verdade, muitas crianças com problema de vista por conta... Muita criança com problema de vista por conta de tela. Muita criança com problema de vista. Criança, inclusive, que vai precisar de repente operar, vai ter que usar óculos por conta do uso de telas. E as TikTokers, cheio de tique. É verdade. Você vê um grupo de adolescentes juntas, aí daqui a pouco elas estão lá. Do nada, dançando. Então vamos lá. Então eu sei que dá trabalho. Às vezes eu sou tentada, como toda mãe é tentada, né? Mas eu penso no mal que isso vai causar pros meus filhos. E aí os pais têm medo de dizer não. Eu até falei isso no domingo. Por medo de perder o afeto dos filhos. Então eles não querem impor limites. Porque eles pensam em alguma parte da cabeça deles, a criança vai deixar de amá-los, a criança vai deixar de admirá-los, porque eles impuseram um limite. Então assim, ó, eu já ouvi muito: como que meu filho vai ficar
Todo mundo tem. Tem uma historinha que eu leio pro Leozinho, que ela era da Maria. Que é, o nome da historinha é Maria vai com as outras, da Silvia Ortoff. Aí nessa historinha, ela vai... a Maria, ela tá indo com as outras ovelhinhas pra vários lugares. Aí ela vai pro deserto. Aí ela pega insolação, porque ela foi junto com as outras ovelhinhas. Aí ela vai pro Polo Norte. Aí ela pega um resfriado, porque ela foi junto com as ovelhinhas. Aí ela vai e come salada de giló. Não come salada de giló. Ela come salada de jiló. As ovelhas vão pro restaurante comer salada de jiló. Aí ela vai comer salada de jiló, sendo que ela odeia jiló por causa das outras ovelhinhas. Aí ela vai fazendo várias coisas, até uma hora que as ovelhas vão pular lá do alto do Corcovado. E aí ela começa a ver as ovelhas pulando do alto do Corcovado, caindo na pedra e quebrando o pé. Aí ela olha para as ovelhas e fala... Aí ela dá uma requebrada, vai para um restaurante e vai comer uma feijoada. Então é tipo isso, sabe? As crianças, elas querem ser iguais a todo mundo, até para ter aquela sensação de pertencimento, né? De que ela pertence àquele grupo, de que ela pertence àquele ambiente. Mas imagina se seu filho falar assim pra você: mãe, eu quero usar drogas, porque todo mundo na minha escola usa drogas. Você vai chegar e falar: nossa, você tá maluco, filho? Você tá doido? Não pode fazer isso, não sei o quê. Mas se seu filho falasse: eu quero celular porque todo mundo tem, tudo bem, meu filho, eu vou te dar. Mas você tem que pensar que é uma droga, porque você não sabe o que seu filho vai fazer. Você não sabe o que seu filho vai fazer na internet de madrugada. Você não sabe o que ele vai conversar de madrugada quando tá todo mundo dormindo. Você não sabe o que ele vai pesquisar no Google, né? Você não sabe. A moça tá dizendo, a Érica: oi, Érica, tudo bem? Boa noite, eu acho feio a mãe dar o celular pra criança na igreja pra ficar quieta. Eu ia anotar isso aqui, Érica, muito obrigada. Eu esqueci de anotar, porque eu saí. E eu esqueci de anotar essa parte. Eu já vi isso em outras igrejas que eu fui. Criança jogando... Eu já vi em outras igrejas criança jogando Free Fire na hora do culto. Eu só fico pensando assim... Como que isso entra naquela questão que eu falei ali, sobre ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Ele não está sendo ensinado, porque ele só está indo pra igreja, mas na verdade ele está jogando, ele está mexendo no telefone. Além de você não ensinar realmente a ter reverência com as coisas do Senhor, você não está ensinando o seu filho a prestar atenção na palavra. Além disso, tudo que eu falei, você, pra mim é o seguinte: mas o meu filho não fica quieto. Tá, ele tem que aprender a ficar quieto. É verdade, pastor. Dizer não também é um ato de amor. E lá na frente tem um versículo que fala sobre isso, que eu até li no domingo lá na igreja. Sobre o Senhor, eu corrijo o filho que ama. Fica ali jogando, e aí assim... Se o seu filho tem idade pra ir pra escola e ficar 4 ou 5 horas dentro do contexto escolar, não é possível que ele não consiga ficar prestando atenção dentro da igreja. Pra mim é ilógico. É ilógico. Os pais estão deixando os seus filhos escorrerem pela palma da mão. A educação dos seus filhos escorrerem pela palma da mão. Estão terceirizando tudo. Obrigada, Érica, por ter me lembrado disso. É uma falta de reverência. Ali não é espaço pra isso, não. Não é espaço nem dentro de casa, quanto mais dentro da igreja. Não é? Então, mas delimitar... é um ato de amor. Não pode colocar o dedo não pode colocar o dedo na tomada, não pode usar faca, não pode colocar as coisas objetos pequenos na boca. Tudo isso a gente ensina aos nossos filhos. E aí, por que a gente não ensina aqui? Não pode ver. Sabe por que não ensina? E eu vou falar por que não ensina. Porque se você tem a capacidade de levar o seu filho para tomar uma vacina, mesmo que ele vai ficar mal durante uns dias, sabendo que é bom, né? É um mal que vem pro bem. Se você não permite que o seu filho enfie o dedo na tomada porque você sabe que ele vai se machucar, pra mim é o seguinte: tá deixando o celular porque não quer ter trabalho. Então é por pura preguiça, é um pecado gigantesco. Você comete um pecado contra o seu filho, contra Deus, que é a preguiça. É a preguiça. Não é, porque eu tenho medo de dizer que não. Eu tenho receio, não gosto de dizer não pro meu filho. Ele vai espernear mesmo, porque esse é o trabalho da criança. Ele vai chorar, vai espernear, vai se chatear, vai falar que te odeia. E aí você vai educar o sentimento dele. É por isso que é tão importante a gente estar atento aos nossos filhos. Às vezes demoram 1000 anos para responder o WhatsApp, porque dá muito trabalho ficar com as crianças durante o dia.
sabe? Educar é tirar o José de um lugar, é tirar o Leozinho do outro, é ensinar dever de casa pra Maria Clara, é passar mais dever pra ela poder exercitar o que ela estudou na escola, é tirar dúvidas com ela. Aí daqui a pouco o José já tá lá na outra ponta, o Leozinho já correu pro quintal, né? E aí as demandas da casa continuam. Eu sei que dá trabalho mesmo, dá muito trabalho. E eu não tô reclamando, Deus me livre. Quem é próximo a mim sabe, nunca ninguém me ouviu reclamar do cuidado com os meus filhos. Eu sei que é o meu trabalho mesmo, então tudo bem, vai passar, daqui a pouco eles vão crescer, em nome de Jesus vão se casar, vão ter a própria família, e eu vou só curtir meus netos, e aí com os meus netos eu vou ter tempo pra só me divertir. Mas eu sei que dá muito trabalho. Boa noite, irmã Rosana. Mas a gente precisa delimitar. Então, pra mim, uma mãe que consegue falar isso tudo, mas que não consegue dizer, não, você não vai ficar vendo televisão, não, você não vai ficar acordada até de madrugada, não, isso na hora de criança tá acordada, criança acordada 10, 11, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, gente, nem eu tô acordada essa hora, pelo amor de Deus. Assim, isso pra mim demonstra mais a preguiça dos pais que não querem ter trabalho com os filhos. Peraí. O Paulo já botou: acredito que a maioria dos pais ficam constrangidos de corrigir os filhos. Fica uma situação chata de a criança gritar e quiser chamar atenção. Temos que aprender a agir. Sim, e como é que age? Se o seu filho, por exemplo, tá dentro da igreja e ele quer gritar e quer chamar a atenção de todo mundo, você vai levar o seu filho pra fora da igreja, vai acalmar ele. Ali fora do templo não é lugar de ficar conversando. Você vai levar ele lá pra se acalmar e vai voltar com ele pro templo. É por isso que pai e mãe tem que sentar lá atrás. Não existe essa de pai e mãe que tem filho pequeno sentar lá na frente. Eu sou pastora e eu sento lá no último banco com os meus filhos, porque eu sei que eles são pequenos, eles vão demandar de mim, e não é justo que eu fique lá na frente pra ficar chamando a atenção de todo mundo. Quem tem que educar os meus filhos sou eu. Então quem tem filho pequeno tem que sentar no banco de trás da igreja, não tem essa. À medida que seus filhos forem crescendo, tiver uma idade que vai se comportar, aí sim vai sentando lá na frente. Mas eu não tenho condição, porque vai ficar entrando e saindo toda hora. A criança chora, aí tem que sair pra trocar fralda, tem que sair pra dar comida, tem que sair pra dar uma água, a criança se irrita, você tem que ir lá fora acalmar. Então tem que ficar lá atrás pra não chamar a atenção de ninguém. E tá tudo, mas assim eu não consigo prestar atenção no culto. Que bom! Saiba que o Senhor está recebendo o seu louvor. Saiba que o Senhor está recebendo a sua adoração. A sua adoração, enquanto seus filhos são pequenos, é educá-los na presença do Senhor. Não prestei atenção em nada do culto, porque tudo bem, o Senhor recebeu o seu louvor, pode ter certeza disso. Ele recebeu muito mais o seu louvor do que o louvor da mãe que deixou o filho mexendo no celular porque ela não queria ter trabalho. Entende? Ó. A Erika postou aqui: igual na hora do almoço ou jantar, tem crianças que comem vendo o celular. Hoje muitas famílias não sentam na mesa pra fazer as refeições juntas, é cada um comendo e mexendo no celular. É verdade. É verdade mesmo, Erika, acontece muito. E a criança não consegue nem ter a percepção do quanto ela comeu. Por isso que você vê muita criança obesa, porque ela não tem a sensação de saciedade porque ela tá olhando pra tela. E aí a criança acaba comendo mais do que eu gostaria. A Ana botou: verdade, nunca ouvi uma reclamação. Obrigada. Eu não reclamo mesmo. A Roberta botou: meu filho é autista e dá trabalho mantê-lo sentado no banco para assistir o culto. Sei que nem todos os irmãos conseguem, mas é com bastante esforço. Mas de fato dá pra manter a ordem. É verdade, Roberta. Gente, ó, do testemunho da Roberta, ela é lá da igreja, e eu posso dizer, é verdade, o filho dela é autista, e ele fica ali o tempo todo junto com ela. Agora ele já fica assim, já não fica dando tanto trabalho assim, né, em relação a correr. Mas a Roberta, ela mantém ele ali em ordem, não uma criança que fica correndo pra um lado e pro outro. Ela tá sempre ali perto dele. Você tá de parabéns, Roberta, inclusive. Boa noite, ó, meu pai tá na live. Meu Deus, olha só, boa noite. Por isso que eu não te atendi, tá? Depois eu te ligo. Meu pai que tava ligando naquela hora. Então, eu sei que dá trabalho, eu sei que delimitar, ensinar, educar dá muito trabalho, mas o Senhor não existe de amor pra isso, né? Daqui a pouco eles vão crescer, você vai ter muito tempo pra adorar o Senhor de outro jeito. E aí, eu botei aqui, Hebreus 12:6 diz assim... Hebreus 12:6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Por que eu tô lendo esse verso? Porque
muitas vezes a gente não quer dizer não, mas como a sogra falou e é verdade, delimitar, dizer não também é um ato de amor, porque o próprio Cristo faz isso conosco. Ele disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem ele aceita como filho. Então, educar os nossos filhos, não permitir que eles tenham coisas que eles não têm idade para ter, não permitir que eles tenham acesso a coisas que eles não estão aptos a ter acesso, é um ato de amor. É você dizer, filho, eu te amo. É ser forte no bem, para que eles aprendam a serem fortes no bem também. E Deus tem uma maneira especial de nos mostrar quem realmente somos. E Ele faz isso principalmente através dos nossos filhos. E eu vou dizer por quê daqui a pouquinho. É fácil se sentir santo andando sozinho. E aí nesse ponto é por isso que muita gente sai da igreja. Eu já ouvi muita gente saindo da igreja assim, eu saí da igreja porque fulano de tal é muito fofoqueiro, porque o outro fulano de tal vive fazendo não sei o que, você é o santo, o bom, o maravilhoso que precisava sair da igreja porque ninguém presta, só você, né? E aí eu falo isso porque o maior de todos os santos não se eximiu de andar com os pecadores, porque ele sabia quem ele era. E aí eu botei aqui em 3 etapas. Existem 3 etapas em que Deus mostra pra gente quem nós somos. A primeira etapa é no convívio social. É quando você tá ali na igreja e você precisar exercitar sua paciência, o seu domínio próprio com aquela irmã chata que já contou 1000 vezes a mesma história. Sabe? Ali é a primeira etapa de como Deus mostra pra você quem você é. Quando você perde a paciência, quando você não quer ir pra igreja pra você não ter que lidar com aquela irmã chata, pra você não tem que ir pra igreja pra lidar com aquele irmão que toda hora te perturba. Essa é a primeira etapa de como Deus mostra quem nós realmente somos. Isso, o irmão ser chato mostra mais sobre nós mesmos do que sobre ele. A segunda etapa de como Deus mostra quem nós somos é através do convívio com os nossos maridos e do convívio dos maridos com as esposas. Por quê? Porque lá fora, por você não conviver, é até mais fácil você conseguir exercer a sua santidade. Agora, conviver com uma outra pessoa que pensa diferente é difícil. E é por isso que muitos casamentos acabam, porque você sempre olha pro outro como o maior de todos os defeitos e você olha pra si e fala, não, mas eu sou muito santo. Não, ele demonstra a sua falta de santidade. E aí tem uma terceira etapa, que é a etapa ainda mais difícil que ele mostra. Como você não é santo do jeito que você imagina. Que são com os nossos filhos. Os nossos filhos, Deus usa os nossos filhos de uma maneira muito especial para mostrar o quanto nos falta de santidade. Deus usa os nossos filhos de um modo muito especial para mostrar onde estão os nossos defeitos, para mostrar onde Ele quer que nós mudemos, onde Ele quer que nós melhoremos. Sabe, porque é muito fácil se sentir santo em casa, sozinho, e aí seu marido chega só no final do dia e você demonstra santidade. É muito fácil se sentir santo lá na igreja com pessoas que você vê pouco. É mais fácil se sentir santo, né? As escalas. Agora é muito difícil você se sentir santo quando tem um monte de criança, 1, 2, seja lá quantas crianças sejam, exigindo de você a todo tempo, querendo você a todo tempo, pedindo de você a todo tempo, fazendo coisas que você já falou 50 mil vezes para não fazer, indo para onde você já falou 1000 vezes para não ir. Então é difícil se sentir santo, e aí nesse ponto existem as mães que ficam reclamando da maternidade. Mas é por causa do meu filho que eu perco a paciência, ele tira a minha paciência. Não, ele não tira a sua paciência, ele demonstra o quanto você é impaciente. Mas ele tira o meu tempo de fazer não sei o quê. Não, ele te mostra o quanto você é desorganizado. É por causa do meu filho que eu não consigo fazer tal coisa. Não, ele só demonstra pra você a sua falta de organização, a sua falta de domínio próprio, a sua falta de paciência, a sua falta de vontade de fazer as coisas acontecerem. Ele demonstra isso.
Porque ele precisa de você. Por exemplo, você tá num dia que você tá muito cansada. Se você tá só com seu marido em casa, só você chega e falar assim, não fala comigo não. Você falta o culto. Você fala pro seu marido não falar com você que você não tá afim. Mas com o seu filho pequeno, você não tem essa opção. Você simplesmente tem que levantar e servir do mesmo jeito. Estando bem ou não estando bem emocionalmente. Estando cansada e sobrecarregada. Estando triste. Estando desanimada. Você precisa a vida vai continuar seguindo junto com eles. Então eles, na verdade, são usados por Deus para demonstrar aonde a gente precisa melhorar. Graças ao Senhor, depois da vinda dos meus filhos, eu me tornei mais paciente. Longe de ser santa, não tô falando que eu sou a mais paciente do mundo, mas eu, com 33 anos, posso dizer que eu sou mais paciente do que eu com 21 anos, quando eu tive a minha primeira filha. Porque o Senhor, ele tem esse cuidado especial com a gente, de mostrar, de usar os nossos filhos para mostrar onde a gente precisa melhorar. Ele tem esse cuidado especial de mostrar pra gente, através dos nossos filhos, que a gente precisa ser mais paciente, a gente precisa ter mais domínio próprio, a gente precisa ter mais temperança. Temperança é equilíbrio, sabe? É sobre você não ficar gastando tempo com o que não presta. Eu tenho certeza, se você olhar aí o tempo que você fica no Instagram, 2, 3 horas, é o tempo que você podia ter feito uma comida, se você podia ter arrumado a casa. É o tempo que você podia ter tirado pra jogar uma bola com seu filho que tá te chamando um tempão. É o tempo que você podia ter tirado pra brincar um pouco com seus filhos. É o tempo que você podia ter tirado pra ajudar o seu filho com a tarefa de casa. Os nossos filhos são o trabalho mais importante. Eles não são só o trabalho, eles são o trabalho mais importante. Eu sempre falo lá pras mulheres que o Senhor vai nos cobrar pelo que nós fizemos com a alma que ele entregou nas nossas mãos. O Senhor vai nos cobrar por elas. E quando eu digo isso, eu não tô falando que você vai ser perfeita, porque ninguém é. A gente não consegue nada sem a força do Senhor. Nada a gente consegue sem a força do Senhor. A gente não consegue fazer um A sem a força do nosso Deus. A gente não consegue no dia que a gente está sobrecarregado. A gente não consegue no dia que a gente está triste, que a gente está para baixo, que as coisas estão saindo do controle, que as coisas estão todas dando errado. A gente não consegue fazer nada sem a ajuda de Deus. Então, quando eu falo isso, eu tô falando em relação a gente pedir a ajuda do Senhor para que a gente consiga ir avançando de glória em glória. Para que a gente consiga ir avançando e conseguindo ter mais paciência, e conseguindo ter mais temperança, e conseguindo ter mais domínio próprio, e conseguindo ter, sabe? É pedir a ajuda do Senhor. Que os seus filhos, que os nossos filhos não sejam nunca mais vistos como uma pedra de tropeço. Eu até postei um vídeo esses dias em que a moça diz assim: é muito fácil se sentir santo quando você tem tempo pra orar, ler a Bíblia, meditar, sabe? Tirar um tempo longo pra meditar sobre as coisas do Senhor. Então é fácil se sentir santo assim. Difícil mesmo é se sentir santo quando tem um monte de criança pequena ao seu lado, exigindo de você a todo tempo. Aí sim é difícil se sentir santo. Porque você perde paciência, você não tem tempo pra meditar na palavra, porque enquanto você tá meditando já tem alguém fazendo besteira, você já tem que tirar um dedinho pequenininho de alguém dando tomada, você já tem que tirar a mãozinha de alguém que tá mexendo no que não pode, você tem que tirar. Esses dias eu tava, meu Deus, com as crianças, daqui a pouco quando eu olhei, o Leozinho tava enfiando arroz dentro do nariz. Graças a Deus eu consegui tirar 2, e aí daqui a pouco ele espirrou e saiu mais um. É porque às vezes as pessoas falam comigo como se os meus filhos não dessem nenhum trabalho. Ah, mas você consegue porque os seus filhos não dão trabalho. Mas eu sei quem são eles. Eu não vou ficar expondo eles aqui, porque eu já falei isso, né? Para as mulheres da igreja, eu sempre falo, a gente precisa proteger os nossos. Então assim, eu não vou ficar falando dos defeitos deles, mas os meus filhos são crianças como qualquer outra, que dão trabalho como qualquer outra criança. E principalmente porque eles não veem televisão, porque eles não mexem no celular, eles passam o dia todo dando trabalho. Não tem nenhum tempo em que eu falo, a não ser quando eles fazem soneca à tarde, né? Que eu falo, não tem, entende? O dia todo eles dão trabalho, como todas as crianças dão trabalho. Então eu entendo você, eu sei que é difícil, mas que sejamos pais que são fortes em querer fazer o bem para os nossos filhos. O Paulo Júnior botou: tira a igreja, se você tentar se relacionar com profundidade com qualquer grupo, vai acontecer a mesma coisa.
Isso é do ser humano, infelizmente, só associamos essas coisas com a igreja. É verdade, ô Paulo Júnior, eu falei da igreja mais por conta do nosso convívio mesmo, né? Pela live ser um assunto da igreja. Mas, é verdade, em qualquer grupo é difícil. Então, assim, que os nossos filhos nunca mais sejam vistos como como responsável em tirar a nossa santidade. É isso que eu queria dizer. Os nossos filhos não são responsáveis. A culpa da sua falta de paciência não é dele. A culpa da sua falta de organização não é dele. Ele só está revelando um problema que está dentro de você. Não é ele que tira a sua paciência. É ele que está revelando a falta de paciência que existe dentro de você. Não é ele quem tira o seu tempo de se organizar. Ele só está revelando a sua falta de organização. Não é ele que tira nada. Os nossos filhos não nos tiram nada. Eles revelam quem nós somos. A gente precisa mudar a nossa visão em relação aos nossos filhos. Porque só mudando a nossa visão em relação aos nossos filhos, a gente vai conseguir realmente fazer um trabalho como Deus quer que nós façamos. Um bom trabalho de educar, de disciplinar e de estar junto. Amém? Era essa palavra que eu queria dar para vocês. Espero em breve ter uma outra chance de falar novamente. Muito obrigada a todos que ficaram aqui até agora. Eu vou orar e entregando os nossos corações ao Senhor antes que a live acabe. Senhor, muito obrigada por essa live. Muito obrigada pela vida de cada um que esteve aqui comigo por esses minutos. Eu te peço, Senhor, som dos nossos corações, a nossa mente, o nosso espírito. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja sondando o nosso coração e moldando em nós tudo que o Senhor precisa que seja moldado e mudado. Que nós venhamos entender a nossa missão como pais, que nós venhamos entender os nossos filhos e o que o Senhor quer para eles e o que o Senhor quer de nós para eles. Senhor, se o que nos falta é paciência, que o Senhor nos dê, se o que nos falta é temperança, que o Senhor nos dê, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Muito obrigada por tudo, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigada, eu vou encerrar a live. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me manda um direct, tá? Um beijo.